Olá! O Brasil está acima do peso. Esse é o principal alerta da última pesquisa do IBGE, que indicou que quase metade de nossa população está acima do peso e 15% de nossas crianças estão obesas. Para falar sobre o tema, está aqui com a gente o deputado Alexandre Roso, do PSB do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela oportunidade para falar de um tema tão importante e que nós, os médicos, a política também já está considerando um problema de saúde pública. O senhor é um médico cirurgião, está bem a par do que acontece com esse aumento do peso da população brasileira. O senhor propôs agora uma audiência pública que vai debater esse problema na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara. Quais os objetivos da audiência? Chamar atenção para o problema, porque nós temos pessoas que ainda olham a obesidade com um certo algo normal. Há pessoas que dizem ainda que uma criança acima do peso, isso é saúde para ela. Nós sabemos que se trata de doença. Também entendemos, tratando os pacientes adultos, como é difícil e como os métodos de tratamento da obesidade no adulto falham quando ele foi obeso na infância. 15% das nossas crianças obesas é um número muito alto. Imaginar que no universo de 100 crianças, 15 dessas crianças já têm problema de obesidade. A obesidade é uma doença crônica e qual é o problema se eu tivesse apenas obesidade? São aquelas doenças que são associadas. Nós sabemos que uma criança obesa, ela tem problema de insônia, ela tem problema de desempenho escolar, ela tem problema osteoarticular, ela tem problema de hipertensão, diabetes, doenças que acometem também os adultos. Então, o problema da obesidade é chamar atenção para os pais, porque nós sabemos que as causas são multifatoriais, são importantes, é difícil o tratamento, mas nós temos que fazer a prevenção já a partir daí. Como eu disse aqui, é muito difícil tratar o adulto que foi obeso na infância. Mas mais do que isso, nós não podemos expor as nossas crianças a essas doenças e às doenças associadas à obesidade, porque senão nós teremos uma população doente no futuro e isso tende a crescer cada vez mais. Antes da década de 90, o principal problema do Brasil era a desnutrição infantil. Agora nós estamos falando de outra coisa totalmente o contrário, que é a obesidade. É lógico que temos crianças obesas desnutridas, como acontece muitas vezes, em função de erros alimentares, da forma como está se alimentando, com dietas hipercalóricas, são dietas assim de fácil acesso. Hoje, para cada criança, ir ao supermercado, é fácil de encontrar ao seu alcance lá algo que tenha uma quantidade muito grande de caloria e aquilo normalmente chama atenção. Se nós vamos pensar assim, hoje, qualquer alimento direcionado às crianças é colorido, com desenho, é quase que um afronto negar esta dieta para uma criança que se sente realmente ofendida se não tem isso. Nós temos que tomar o controle disso, conscientizar a população, principalmente os pais, entender que a escola é um ambiente importante para isso, por isso que propõe a semana, uma discussão nas escolas. Esse projeto seu é isso, propõe também uma semana de mobilização. Uma semana de mobilização. Ensino fundamental e ensino médio. Sempre que se faz uma proposta assim, nós temos que fazer audiências públicas para discutir o assunto, para propor justamente da importância que o assunto tem. E a própria audiência pública, ela chama atenção, porque nós chamamos aqui profissionais de categoria para falar sobre esse assunto. Tem pessoas que ainda não acreditam que uma criança mais gordinha, como as pessoas gostam de chamar carinhosamente, ela está obesa e isto é uma doença. E com certeza algumas doenças servirão associadas à obesidade. Deputado Alexandre Roso, essa semana, que é uma proposta ainda, para ela se viabilizar nas escolas, ela precisa, claro, da participação não só da União, como de estados e dos municípios, da ponta onde estão as escolas. Como é que isso funcionaria? Quem seria os ministérios ou o ministério responsável? Como é que você teria orçamento para isso? Da mesma forma, como nós discutimos hoje, queremos chamar a atenção para a obesidade, porque o tratamento para a obesidade não é um tratamento único. Não é encaminhar a pessoa a um profissional, um médico, que dá um comprimido para uma pessoa e ela deixa de ser obesa naquele dia. É algo que precisa uma equipe multissetorial, que tem ali psicólogas, que tem ali as professores, que tem ali o professor de educação física, algo que nos últimos anos até, por coincidência, estão sempre colocados num segundo plano dentro desse plano escolar. Eu sou médico, tenho meu consultório,
vem pais pedir para o médico dar um atestado para que o filho não faça educação física. Isso é uma prática muito comum dentro dos consultórios. Então, isso tudo. E aí, quando a sociedade se une em torno de um tema, como disse no começo, que é um tema de saúde pública, que é algo que está assustando os pesquisadores, os profissionais da área da saúde, então é um momento que todo mundo tem que fazer uma parte. É lógico que nós queremos o apoio das escolas a assumirem essa semana como uma semana de debates, por exemplo. Não é uma campanha que custa caro, pelo contrário, nós estamos investindo na prevenção. Basta as escolas chamarem atenção, introduzirem dentro dos currículos. Uma semana temática. Uma semana temática para se discutir Uma isso. semana temática para se discutir isto. Que se procure alternativas, por exemplo, por que não procurar uma discussão de qual é a qualidade da nossa merenda escolar? Será que ela não está muito hipercalórica? Será que ela não tem uma quantidade de gorduras excessiva? Qual é a proposta, por exemplo, da atividade física? Qual é o número de aulas de educação física? Qual é a proposta de esportes? Como é que a escola incentiva isso? O que nós queremos, na verdade, é chamar a atenção e entender que para vencer essa epidemia, esse problema de saúde pública, é só todo mundo pegando junto. Os profissionais da saúde... Deputado Alexandre Roso, as escolas elas estão muito mal preparadas para as atividades físicas. Há muito tempo que já não se tem um sistema, principalmente um sistema público, que tenham quadras esportivas, poliesportivas, que invista realmente nesse desenvolvimento físico da criança. E isso prejudica. Como a gente estava conversando antes, e o senhor chamou a atenção, hoje nas cidades a criança já fica muito dentro de casa, então ela já não é chamada a fazer atividade. Também porque o tamanho da família brasileira diminuiu nos últimos anos. Nós temos... A família brasileira está tendo menos filhos. Então, começa a ficar muito naquela questão muito solitária. É o computador quando é necessário. Mas a questão da escola é muito importante. Porque você diga o seguinte, muitas escolas também, elas, além de não ter o espaço, né, a área física para praticar o esporte, elas não têm a qualidade desse espaço também. Porque não basta só, por exemplo, um campinho no fundo da escola. Tu falaste uma coisa muito interessante, quadra poliesportiva. As crianças, elas às vezes têm aptidão por determinado tipo de esporte. Diferente, incentivo a determinados tipos de esportes que não estão na mídia muitas vezes, como a questão aqui do nosso Brasil, do tão falado futebol. Esportes que estão mais em ênfase. Mas nós temos que abrir opções. E não é só a questão do coisa. Está na hora das escolas começarem a discutirem a nutrição dentro das escolas. O que é bom comer? O que faz bem para a saúde? Quais são aqueles alimentos protetores, por exemplo, contra a doença, até mesmo contra a obesidade? Como é que eu vou preparar esse alimento? Como é que eu tenho que levar isso para casa? Como é que eu trago, por exemplo, de casa aquilo quando me propõe a merenda? São coisas que é bom que se coloquem em debate, para que cada comunidade ache o seu caminho. O fato só da gente começar a discutir isso, entender que obesidade não é saúde, que obesidade é doença, uma criança obesa vai ter muita dificuldade no futuro, porque vai conviver com esta questão muito tempo. Nesta faixa, na faixa etária pré-adolescente, ela nem se deu conta disso ainda, ela começa a se preocupar um pouco nisso, porque começa a se comparar a questão da beleza, a questão estética, que isso vem mais à frente, e muitas vezes pode ser tarde isto, porque nesse primeiro momento a criança não está. Inclusive, porque nessa pesquisa a idade é muito pequena. O sobrepeso está acontecendo aos 5 anos de idade. Dos 4 aos 9 anos de idade, para ser bem preciso. E tem uma coisa muito interessante. Nós temos que pensar que a criança obesa tem um problema, que é o problema do relacionamento, né? O isolamento, depressão, são doenças que se associam a essa doença que é a obesidade. O obeso sempre sofre brincadeiras de mau gosto, mas que estão ali no meio, no dia a dia. E a retração, problemas de desempenho escolar também são muito comuns em função da questão da obesidade. Deputado Alexandre Roso, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara. Parabéns por essa bela iniciativa tão importante para as nossas crianças e para toda a população brasileira. Eu que agradeço a oportunidade, o carinho de vocês. E você que nos acompanha aqui pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, a gente se vê em breve numa próxima edição do Palavra Aberta. Tchau.